Bem-vindo ao canal As Escrituras Não Reveladas. A Bíblia afirma que Adão e Eva são os progenitores de toda a humanidade e que eles tiveram 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Mas como surgiram outros seres humanos a partir dessas 5 figuras centrais? Vale a pena notar que em Gênesis capítulo 4, versículo 17, as Sagradas Escrituras mencionam que Caim conheceu sua esposa, que concebeu e deu à luz Enoque. Caim estava construindo uma cidade e a chamou de Enoque, em honra ao seu filho. Assim, pergunto a você, poderia esta mulher misteriosa que Caim se casou ser uma das filhas de Adão e Eva? Hoje, vamos descobrir tudo sobre as filhas de Adão e Eva, quem eram, por que não são mencionadas na Bíblia e como contribuíram para a propagação da raça humana. Como de costume, peço o seu like e a inscrição no canal. E vamos entrar no vídeo sobre a história não contada das filhas de Adão e Eva. A narrativa bíblica frequentemente foca na história de Caim e Abel, 2 dos filhos mais conhecidos de Adão e Eva. Essa tendência às vezes obscurece a presença e as trajetórias dos outros filhos e filhas desta primeira família humana. Enquanto Caim e Abel desempenham papéis cruciais em eventos, como o fatídico episódio do sacrifício, é essencial desviar nosso olhar para os filhos e filhas menos mencionados, a fim de obter uma compreensão mais completa dos descendentes de Adão e Eva. A Bíblia, em Gênesis capítulo 5, versículo 4, menciona que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas além de Caim e Abel. No entanto, os detalhes sobre esses filhos e filhas são escassos, e a narrativa se aprofunda principalmente nos eventos envolvendo Caim e Abel. Isso cria uma lacuna na compreensão das experiências e destinos dos outros membros da família, cujas vidas também desempenharam papéis significativos na formação da história humana. Ao explorar essas histórias esquecidas, podemos entender a diversidade de destinos e caminhos tomados pelos filhos de Adão e Eva. Essa abordagem mais abrangente oferece uma rica visão sobre a descendência da humanidade e nos permite apreciar a complexidade das relações familiares e das jornadas individuais. Cada filho e filha, mesmo não sendo o foco na Bíblia, contribuiu de forma única para a propagação da raça humana na Terra. É interessante notar como as tradições judaicas e cristãs frequentemente ignoram as histórias de certos personagens, dando mais ênfase às narrativas mais dramáticas. A ausência de nomes específicos na Bíblia para as filhas de Adão e Eva contribui para que suas histórias sejam marginalizadas, mantendo-as anônimas. Enquanto isso, Caim e Abel ocupam o centro do palco. Por outro lado, é perfeitamente compreensível que a Bíblia não possa abordar a vida de todos os personagens. É praticamente impossível abranger a vastidão de informações desde a criação do mundo até o fim dos tempos em um único livro. Nesse sentido, surgiram livros secundários, como o Livro dos Jubileus, que, embora não amplamente reconhecido, emerge como uma fonte alternativa, explorando detalhes sobre algumas figuras menos conhecidas, incluindo as filhas de Adão e Eva. Esses personagens esquecidos oferecem uma perspectiva mais ampla sobre a extensa prole do primeiro casal. No entanto, é crucial enfatizar que o Livro dos Jubileus é considerado apócrifo, o que significa que não faz parte do cânon oficial da Bíblia judaica ou cristã. Em termos simples, não é considerado escritura sagrada pelas principais tradições religiosas, principalmente devido à falta de consenso sobre sua autoria e origem, bem como interpretações que divergem das versões mais aceitas. No entanto, a relevância histórica do Livro dos Jubileus não pode ser subestimada. Ele oferece uma visão única dos eventos narrados em Gênesis, especialmente aqueles relacionados à criação do mundo, Adão e Eva,
e outros personagens do Antigo Testamento. Seu apelido, Pequeno Gênesis, reflete sua conexão direta com os eventos e figuras descritas no livro de Gênesis. Este livro apócrifo fornece uma interpretação detalhada da história, indo além do que encontramos na Bíblia, incluindo a citação dos nomes das filhas de Adão e Eva e detalhando suas vidas. Essa narrativa é especialmente valiosa para algumas comunidades judaicas e cristãs, que buscam uma compreensão adicional dos eventos-chave do Antigo Testamento. Sabendo disso, ao explorarmos os registros do livro dos Jubileus em busca dos nomes das filhas de Adão e Eva, encontramos as personagens Kelma e Azura, identificadas como as esposas de Caim e Sete, respectivamente. No livro de Gênesis, mais precisamente no capítulo 4, versículos 16 e 17, encontramos o seguinte relato: Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Caim conheceu sua esposa, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque em honra ao seu filho. Em algumas tradições judaicas, Kelma, também conhecida como Avan, é reconhecida como a esposa de Caim, o primogênito de Adão e Eva. Explorar essas fontes secundárias, como o livro dos Jubileus, fornece uma perspectiva mais rica e detalhada sobre os primeiros tempos da humanidade e a prole de Adão e Eva, expandindo nossa compreensão dessas figuras bíblicas e suas contribuições para a propagação da raça humana. Seu nome, embora não registrado na Bíblia, é mencionado em textos apócrifos como o livro dos Jubileus. A etimologia do nome, frequentemente associada ao hebraico ou fenício, sugere significados como vício ou poder, o que pode simbolizar a força ou influência que ela exerce na linhagem iniciada pelo primogênito de Adão e Eva. Ao mesmo tempo, a conotação de vice pode refletir os desafios enfrentados por Caim e Kelma em meio às adversidades de suas vidas. Após seu exílio, Caim encontrou Avan, e a narrativa bíblica destaca que ele fundou a cidade de Enoque, nomeando-a em honra ao seu filho. O livro dos Jubileus também menciona essa cidade como uma das realizações de Caim. Após o trágico incidente envolvendo Abel, quando apresentado ao lado de Caim, Avan emerge como uma ligação essencial na linhagem, tornando-se uma figura central em eventos significativos após o banimento de Caim, devido ao assassinato de Abel. Embora os textos da Bíblia Sagrada não identifiquem a esposa de Caim ou revelem sua origem, se rastrearmos Gênesis até o ponto do banimento de Caim e seu encontro com a mulher mencionada, apenas alguns personagens são citados, incluindo Adão, Eva e seus filhos Abel e Sete. No entanto, é importante considerar que quando Caim se uniu a Avan, a terra já estava bastante povoada. Neste ponto da história, havia certamente mais do que apenas 5 indivíduos, incluindo outras mulheres além de Eva. Algumas sugestões indicam que a esposa de Caim poderia ter sido sua sobrinha, a filha de Sete. Essa ideia é baseada no longo período entre o exílio de Caim na terra de Nod e seu encontro com Avan. Alguns teólogos admitem que esse intervalo durou cerca de 300 anos. Durante esse período, estima-se que o número de filhos e filhas de Adão excedesse 50, enquanto os filhos de Sete somavam mais de 20. Podemos concluir que, na época de Caim, Sete e os outros filhos de Adão e Eva, era comum que eles se casassem entre si, incluindo irmãos ou sobrinhas, já que a humanidade estava começando a partir de um único casal. Quando Caim decidiu se casar, havia várias irmãs e sobrinhas disponíveis, o que facilitou a busca por uma esposa consanguínea. Essa prática de casar-se com parentes próximos persistiu por um longo tempo. A Bíblia deixa claro que toda a raça humana descende de Adão e Eva, e qualquer teoria contrária carece de fundamento bíblico,
conforme expresso em Atos 17, 26. De um só homem fez todas as nações, para que habitassem sobre toda a face da terra, e dos limites das suas habitações determinou os tempos. Essa perspectiva esclarece a dinâmica dos relacionamentos na época e a formação da humanidade a partir de um único casal original. A prática de se casar com uma irmã ou sobrinha era socialmente aceitável neste contexto inicial da humanidade. É crucial entender que as leis que proíbem o casamento entre parentes próximos, conforme estabelecidas na lei mosaica, foram instituídas muito depois dos eventos envolvendo Adão e Eva, aproximadamente 2.500 anos depois. Essas leis faziam parte da aliança com Moisés, estabelecendo padrões éticos e morais para a comunidade israelita. Somente com o aumento significativo da população foi implementada a proibição de relações sexuais entre parentes próximos para evitar consequências negativas, como o risco de defeitos genéticos e problemas de saúde resultantes do casamento consanguíneo. A outra filha de Adão e Eva, detalhada no livro dos Jubileus e conhecida como Azura, é reconhecida como a esposa de Sete, o terceiro filho do casal. Sua associação simbólica com o céu azul ou lápis lazuli sugere uma pureza celestial, e seu nome reflete a singularidade que ela representa na narrativa. Como esposa de Sete, Azura influencia diretamente a continuidade da linhagem justa, contribuindo para a preservação das virtudes e valores desejados na genealogia bíblica. É importante lembrar que Sete nasceu após a morte de Abel, e Eva acreditava que ele foi designado por Deus para estabelecer uma nova prole em substituição a Abel, morto por Caim. Segundo essas tradições, Azura foi inicialmente esposa de Abel e se tornou viúva após sua morte. Mais tarde, ela se casou com Sete, e dessa união surgiram descendentes notáveis. Sete é uma figura-chave na genealogia bíblica, desempenhando um papel significativo na continuidade da linhagem justa após o tumultuado episódio envolvendo Caim. Sua união com Azura resultou em contribuições que moldaram eventos-chave na Bíblia. Entre os filhos de Sete, Enos se destaca, cujo nome significa homem frágil. Enos é reconhecido por ser o primeiro a desenvolver o costume de invocar o nome do Senhor, estabelecendo uma conexão espiritual que se tornaria uma prática central nas tradições religiosas subsequentes. Além de Enos, Enoque, filho de Jared, é uma das personalidades notáveis dessa linhagem. Enoque é conhecido por sua excepcional proximidade com Deus, a ponto de andar com ele, segundo os relatos bíblicos. Sua vida de retidão e comunhão com o divino se destaca como uma contribuição única, representando um exemplo de devoção que transcendeu seu tempo. Devido a esses fatores, Enoque foi um dos poucos seres humanos que não experimentou a morte, sendo levado por Deus. No entanto, uma das contribuições mais marcantes da linhagem de Sete é Noé, o justo construtor da arca durante o dilúvio. Noé, filho de Lameque e descendente de Sete, foi escolhido por Deus para preservar a humanidade e a diversidade das criaturas durante o cataclismo global. Sua obediência e fé, registradas na narrativa do dilúvio, destacam a importância da linhagem de Sete no cumprimento dos planos divinos para a redenção da humanidade. Cada indivíduo dessa linhagem desempenhou um papel crucial na construção do legado humano e na preservação da fé e da justiça em meio aos desafios enfrentados por suas gerações. As tradições religiosas, especialmente ao explorar as linhagens de Caim e Avan, em contraste com Sete e Azura, oferecem uma dualidade intrigante na condição humana, expressa por meio de escolhas morais e espirituais. Caim, como o primogênito de Adão e Eva, encarna uma trajetória marcada por escolhas
que refletem o fracasso humano. Em contraste, a linhagem de Sete e Azura oferece uma narrativa de escolhas morais e espirituais mais alinhadas com a vontade divina. Essas duas linhagens, apesar de suas marcantes diferenças, têm sua importância e refletem a dualidade inerente da condição humana, com escolhas morais e espirituais, moldando o destino das gerações subsequentes. É importante enfatizar que o livro dos Jubileus é considerado apócrifo, o que significa que não é oficialmente reconhecido pelas principais tradições religiosas, tanto judaicas quanto cristãs. Todas essas informações sobre as filhas de Adão e Eva podem variar de acordo com diferentes interpretações e crenças religiosas. Uma interpretação curiosa, por exemplo, ocorre no Islã. Segundo a tradição islâmica, tanto Caim quanto Abel tinham uma irmã gêmea cada um, que se tornaram suas respectivas esposas à medida que cresceram. De acordo com o livro das Gerações, seus nomes eram Balbir e Calman. Essas irmãs desempenhariam um papel na insatisfação que gerou o conflito entre os irmãos, já que Caim estava insatisfeito com sua parceira. Esses conflitos evoluíram e culminaram no assassinato de Abel por Caim, mas esse é um tema para outro vídeo. Agora, quero ouvir de você. Você sabia que Adão e Eva tinham filhas? Você acha que as informações contidas no livro dos Jubileus são verdadeiras? Deixe suas opiniões nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e clicar em um dos vídeos que aparecerão na tela para continuar nos assistindo. Que Deus abençoe e até logo.